O Benfica já prepara os próximos desafios e já conhece o primeiro adversário na Taça de Portugal. Hoje temos muitas novidades para falar sobre o nosso Benfica, futebol, mercado e modalidades. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. Desde a chegada de Bruno Lage ao comando técnico do Benfica, a palavra união é uma das mais utilizadas no universo benfiquista e isso não pode ser só uma palavra mandada ao ar, tem de haver também ações e esse espírito foi reforçado com o almoço de equipa num restaurante em Lisboa. A imagem foi partilhada pelo capitão Otamendi nas redes sociais. O Benfica obviamente quer manter o ciclo de vitórias e já começa a preparar o próximo desafio com todo o cuidado. O desejo passa por somar a quarta vitória consecutiva e para isso vai ter de bater no Estádio da Luz o Gil Vicente para a 7ª jornada do Campeonato Português. O jogo é já no sábado e Bruno Lage está a aproveitar estes próximos dias para preparar a equipa para melhorar os pontos que ainda precisam de evoluir no nosso jogo, de forma a que este regresso a casa seja feito com um triunfo, mas também com uma grande exibição. O treinador português conta com quase todo o plantel disponível, as exceções são os lesionados Tiago Feia e Renato Sanches. E para este jogo frente aos gilistas, Bruno Lage vai poder contar com um super moralizado Orkun Kökçü, que no jogo com o Boa Vista, além de um golaço e de uma excelente exibição, chegou ao seu jogo 50 da Águia ao Peito em provas oficiais. Ele que está a ter um grande início de temporada, a fazer belas exibições, parece outro jogador, e disse o seguinte de ter chegado aos 50 jogos com o manto sagrado. Estou muito feliz por já ter feito tantos jogos pelo clube. Espero que possa fazer muitos mais e vencer títulos juntos. Estamos todos juntos. Carrega Benfica, disse o internacional turco, que está a ter um grande início da época 24-25. Conta com 7 jogos, com 3 golos e 3 assistências. Nestes primeiros 5 jogos em que participou de Águia ao Peito, o número 10 da equipa encarnada marcou 10 golos e conseguiu 14 assistências. Zeki Amdouni foi um dos últimos reforços a chegar ao Benfica no último mercado de transferências e durante as explicações das movimentações no mercado do Benfica dadas por Rui Costa ontem à BTV, ficou agora a saber-se que a SAD Encarnada investiu 2 milhões de euros na taxa de cedências junto do Burnley e no final da temporada poderá comprar o avançado suíço por 20 milhões de euros. Até o momento, Amdouni realizou 3 encontros pelo Benfica, Santa Clara, Estrela Vermelha e Boa Vista. Nos 44 minutos que disputou, o internacional suíço já esteve perto de fazer o gosto ao pé com 2 remates nos ferros. A decisão da continuidade ou não do jogador vai, claro, depender daquilo que ele fizer durante esta temporada pelo Benfica e nesta primeira fase, Amdouni procura ganhar mais espaço na equipa para poder mostrar o seu valor. Na entrevista de ontem, Rui Costa abordou esta contratação. O Amdouni esteve referenciado desde o ano passado, optou por ir para a Inglaterra. Aproveitámos que a equipa dele, o Burnley, desceu de divisão. É um jogador muito forte na zona ofensiva, pode fazer as 2 posições do ataque, até pode fazer quase as 4, pode jogar como agora no Bessa na esquerda, tem muita presença perto da área. Chegou a Amdouni na última semana de mercado, entretanto houve seleções, ainda está a conhecer os colegas de equipa, mas será certamente importante nesta temporada. Esperemos nas próximas porque tem a opção de compra, foi a única forma de o podermos trazer, não o podemos trazer por inteiro, fizemos empréstimo com a opção de compra na esperança de que as coisas corram bem e que seja nosso jogador no final da época, finalizou Rui Costa. Com a proximidade da pausa para seleções, esse é sempre um período importante para os clubes aproveitarem para preparar o futuro, seja a começar a trabalhar em alguns retoques no plantel, como também olhar para o atual plantel e ver se é possível fazer algumas renovações. E o Benfica já começa a pensar nesse sentido. As Águias estão à procura de renovar contato com o Fredrik Aursnes. Jogador e clube já têm falado sobre este tema, sendo que o médio norueguês de 28 anos deve prolongar o vínculo contratual até 2029. Fredrik Aursnes foi contratado pelo Benfica ao Feyenoord e desde que chegou à Luz tem sido um jogador fundamental. Nesta época conta com 5 jogos, 324 minutos em campo, com um gol marcado e uma assistência, e na medida em que ele renunciou à sua seleção, o Benfica procura fechar esta situação na pausa para seleções e procurar então fechar um vínculo novo com Aursnes. Quem também deve renovar contato com o Benfica é Florentino Luís. O médio de 25 anos é o jogador que está há mais tempo no plantel das Águias
e o desejo é que ele continue a ser. Com contrato até 2027, o jogador formado no Seixal deve ver o seu vínculo ampliado por mais alguns anos. Apesar do interesse estrangeiro, o Benfica tem fechado sempre a porta a uma saída e vai recompensar o jogador, prolongando-lhe o contrato e aumentando o seu salário. Florentino fez os 7 jogos pelo Benfica nesta época, estando 537 minutos em campo e até já soma um gol, o que não é nada normal no médio defensivo do Benfica, não costuma marcar muito. No atual plantel há ainda 2 jogadores em final de contrato, os argentinos Otamendi e Di Maria, mas neste caso dificilmente haverá uma renovação de contrato. Mas as renovações não se esgotam na equipa principal, o Benfica também procura prolongar o vínculo de alguns dos seus jovens jogadores e alguns deles são o defesa central Joshua Winder, que é um dos jogadores que o clube quer prolongar o seu vínculo. O norte-americano, 19 anos, tem estado muito bem na equipa B e o desejo passa por lhe prolongar o vínculo. E outro dos jogadores é o médio Nuno Félix, que também é um dos atletas no qual as conversas de renovação devem avançar. Durante a entrevista de Rui Costa ontem na BTV, seria interessante também perceber como é que ficou um dos casos pendentes neste mercado de transferências, nem mais nem menos do que o nosso amigo Meite. A grande pergunta é o que é feito deste médio francês. O jogador de 30 anos, no ano passado, esteve emprestado ao PAOK, continua com o seu futuro indefinido e continua a trabalhar à parte do grupo. O jogador foi inscrito na Liga no último dia de transferências, mas não há qualquer plano para ele, pois não foi integrado no grupo de trabalho de Bruno Lage. O Benfica procura ainda uma solução para o médio gaulês, olhando para os mercados que ainda estão abertos neste momento. Talvez só os Emirados Árabes Unidos sejam a única oportunidade para fazer sair Meite. Este mercado fecha daqui a 6 dias, ou seja, a 1 de outubro. Depois disso, não se vê mais nenhuma possibilidade e o jogador poderá ficar encostado até janeiro. A rescisão de contrato também pode ser uma solução em cima da mesa, em caso não se encontrar uma outra hipótese. Atenção que o Meite ainda tem contrato com o Benfica até 2026 e, portanto, é uma grande dor de cabeça para a estrutura encarnada. Sorteio da Prova Rainha, o Benfica viaja até Guimarães, onde vai enfrentar o Pevidém na terceira eliminatória da Taça de Portugal 24-25. O sorteio decorreu hoje na Cidade do Futebol. Este será o primeiro duelo oficial entre o Benfica e o Pevidém, equipa que compete atualmente no Campeonato de Portugal Série A. Na ronda anterior da Taça de Portugal, o conjunto orientado por João Pedro Coelho foi um dos tombas gigantes da prova, ao ter eliminado o Marítimo da segunda Liga por 2-1 após o prolongamento. No Campeonato de Portugal Série A, ocupa a 6ª posição da tabela classificativa. Em 4 jogos soma 2 vitórias e 2 derrotas, com 3 gols marcados e 3 sofridos. Acaba por ser um sorteio simpático para o Benfica e uma boa oportunidade para as águias poderem gerir o plantel e dar oportunidade a alguns jogadores que precisam ter mais minutos. A terceira ronda da Taça de Portugal está agendada para um intervalo entre o dia 18 e 21 de outubro. Rui Machado, presidente do Pevidém, considerou que a recepção ao Benfica na terceira eliminatória da Taça de Portugal vai ser uma experiência inovidável para os jogadores e adeptos do clube do Campeonato de Portugal. Rui Machado indicou que a SAD do Pevidém ainda não tem nada planeado quanto ao palco do desafio, apesar de reconhecer que dificilmente será possível o encontro realizar-se no campo de jogos Albano Martins Coelho Lima, recinto com capacidade para cerca de 1000 espectadores. Acredito que não vai ser possível, por questões de segurança, jogar no Albano Martins Coelho Lima. É a nossa casa onde gostamos de jogar, mas não acredito que a Federação Portuguesa de Futebol o vá permitir. Vamos ter de encontrar outro espaço para esse jogo. Acabou por reconhecer o presidente do clube. Fala-se a possibilidade desta partida ser realizada no Dom Afonso Henriques, a casa do Vitória. Trio de jogadores chamados para as suas respectivas seleções. O avançado Pavlidis foi convocado para representar a seleção da Grécia nos próximos 2 jogos internacionais referentes à fase de grupos da Liga das Nações B2. A Grécia enfrenta a Inglaterra fora no dia 10 de outubro e recebe a República da Irlanda a 13 de outubro. Por sua vez, o guarda-redes Turbin integra a convocatória da Ucrânia para o duplo compromisso na Liga das Nações. O guardião está convocado para representar o seu país nos embates referentes à terceira e quarta jornada do grupo P1
da Liga das Nações. A Ucrânia vai receber a Geórgia no dia 11 de outubro e no dia 14 vai defrontar a República Checa. Já o capitão Otamendi integra também a convocatória para os próximos 2 jogos da seleção da Argentina, no âmbito da qualificação para o Campeonato do Mundo 2026. A Argentina vai ter uma partida fora de portas, na Venezuela, marcada para o dia 10 de outubro, e o embate em território argentino, frente à Bolívia, no dia 16 de outubro. Empate na estreia. O Benfica B iniciou a sua participação na edição 24-25 da Premier League International Cup com um empate 2-2 frente ao West Ham, no embate da primeira jornada da fase de grupos da prova, com 2 golos de rajada de João Veloso aos 35 e 37. As águias chegaram ao intervalo com uma vantagem de 2 golos. O jovem médio volta a mostrar que tem muita qualidade e que é daqueles nomes a ter debaixo do olho. Porém, no segundo tempo foram os londrinos a levar a melhor, empatando o encontro por intermédio de Luís Guilherme aos 56 e Brad Tolgman aos 80. Os jovens benfiquistas voltam a entrar em ação já neste sábado, dia 28 de setembro, às 14 horas, com uma deslocação ao estádio Capital do Móvel, a casa do Passos Ferreira, na 6ª jornada da Segunda Liga. Nas meias finais, a equipa de hóquei patins do Benfica garantiu lugar nas meias finais da Taça Jus Correia, torneio de pré-temporada de preparação para a época 24-25. Ainda com muitas ausências na equipa face ao Mundial, as águias venceram o Paço de Arcos por 3-4 na jornada inaugural, golearam o Nafarros por 4-13 na segunda jornada e empataram por 4-4 com o Física na ronda que fechou a fase de grupos. Com estes resultados, o Benfica soma 7 pontos, termina na liderança do grupo B com 21 gols marcados e 10 sofridos e segue assim para a fase final da taça, agendada para os dias 27, meias finais, e 29 final, os jogos que vão ser disputados em Alenquer. Entretanto, o Benfica também ficou a conhecer qual é que é o seu adversário na Elite Cup, a primeira competição da temporada. Nos quartos de final da prova, as águias vão enfrentar o Ribadave no dia 11 de outubro. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar. É certo que ainda vimos pouco de Zeki Amdoni, mas já estás convencido com o internacional suíço ou queres ver um pouco mais para tomar uma decisão de se vale a pena ou não ficar com ele em definitivo? O que é que tu achas sobre as possíveis renovações tanto de Ferry Cauchens como de Florentino Luís? São boas decisões por parte da estrutura das águias? E o que é que devemos fazer com o meio-termo? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso ainda não tenhas feito, deixa um gosto e subscreve o canal e também aproveita para deixares na caixa de comentários #novidades do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.